Olá, meu irmão. Deus te abençoe. Espero que a paz dele acompanhe você durante toda a semana que iniciamos hoje. Eu queria meditar com os irmãos na palavra de Deus, que está no livro de Números, capítulo 13, de 25 a 33. O texto fala assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Contaram-lhes e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita naquela terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus na montanha, e os cananeus junto ao mar pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar todo o povo, não é? E disse a Moisés: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente vamos prevalecer contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, Israel estava na divisa com Canaã, né, para entrar na terra que Deus havia prometido. Agora era reconhecer a terra e entrar, somente isso. Era o momento da fé entrar em ação e superar os possíveis medos oriundos de mais de 400 anos como escravos no Egito. Moisés chefiava o povo e mandara separar 12 príncipes de Israel para que eles fossem espiar a terra. Esperava-se que seriam homens destemidos e ávidos em reconhecer o que Deus havia prometido. Era realidade, não é? Viva diante dos seus olhos. No entanto, permitiram que as circunstâncias falassem mais alto que a voz de Deus. Deram guarida à incredulidade e levaram todo o povo a temer aquilo que Deus havia prometido vencer. A mente carnal é inimizade contra Deus. Até que seja transformada pela palavra, nunca apreciará a graça e a fidelidade do Senhor. Eles espiaram a terra, mas com olhos cegos, para as maravilhas que encontraram. Pode alguém ouvir da bondade e beleza que o Senhor nosso Deus está para fazer, mas com ouvidos surdos, não é? Sem o toque da graça de Deus, tudo fica distorcido na vida de um ser humano. A incredulidade brota de uma mente carnal, assim como as águas descem a montanha. Nenhuma quantidade de evidências, e olha que Israel teve muitas evidências, né? Mudará a mente humana. Isso é obra do Espírito Santo e da palavra de Deus. O que produz a incredulidade? Eu aqui separei 9 pontos, mas eu queria falar sobre 3 ou 4 no dia de hoje. Primeiro, 40 dias viraram 40 anos. Quando Deus libertou Israel do cativeiro do Egito, mostrou um novo lugar para o povo habitar. O tempo gasto de sair do Egito e chegar em Canaã era de 40 dias, 1 mês e 10 dias. Em menos de 2 meses, este povo entraria em uma nova terra em que desfrutariam de suas abundantes bênçãos. A incredulidade e o medo levaram os 40 dias a se transformar em 40 anos jogados fora, andando em círculo no deserto. A geração que peregrinou no deserto deve ter passado várias vezes naquele mesmo lugar, às portas de Canaã, mas não puderam entrar, porque não iriam viver as promessas que Deus havia dito. A incredulidade nos faz andar em círculos de tal modo que perdemos da vida o seu objetivo. Empurra-nos para uma rotina mortal e nos prende a laços desumanos. Fico imaginando o que seriam 40 anos fazendo as mesmas coisas, morando em tendas e andando pelo deserto. Tem pessoas que vivem isso e não percebem. Passarão a vida sem sair de suas cavernas limitadoras. Aquela geração de Israel foi perdida por aceitar a incredulidade e o medo como estilo de vida.
A ordem era para espiar e trazer evidências, não é? Mas os 12 espias deixaram as evidências de lado como algo pior que o Egito, ou seja, Canaã para eles era pior do que o Egito, não é? A incredulidade gerou medo e o medo deu à luz ao pessimismo. Irmãos, é assim que acontece mesmo. Quando nós não cremos em Deus, somos pessoas pessimistas. Eles foram incumbidos de trazer evidências do que Deus havia falado, nada mais. Josué e Caleb fizeram os seus serviços com brilhantismo, trouxeram a amostra de uvas, de figos e mostrou que a terra era boa para se entrar nela e conquistar. Aquela geração tinha provas grandiosas do poder de Deus em suas vidas. Viram as pragas serem derramadas no Egito, viram a grande libertação que Deus promovera através de Moisés, viram também o Mar Vermelho se abrir, presenciaram a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia para proteção e orientação. Mesmo assim acolheram a incredulidade e foram tardios em crer, permitindo que a incredulidade se convertesse em rebeldia. Espiaram a terra por 40 dias e não encontraram motivos para entrar e se alegrar diante de Deus. Tem pessoas que passam as suas vidas e não encontram motivos para crerem em Deus e suas promessas. Reclamam de tudo e todos e adotam isso como estilo de vida, como se fosse a melhor forma de se viver. Julgam todos à sua volta e se julgam os melhores, né? Mas são incapazes de reconhecer os seus próprios pecados e se arrependerem. Tais pessoas são incrédulas e rebeldes, mesmo estando dentro da igreja. A palavra não penetra mais em seus corações. São senhores de si mesmos, vivem e morrem para si. A incredulidade mede as dificuldades baseadas na força humana. 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Os que persistem em trabalhar sem Deus têm somente os seus braços, a natureza carnal em que se apoiar, frente aos terríveis obstáculos no caminho de possuir as bênçãos de Deus. Só tem a si mesmos para poder se apegar. Quando um ímpio diz que não pode vencer os seus obstáculos, é um bom sinal, porque ele pode buscar a graça de Deus. Mas quando um cristão assim o faz, é algo muito triste. Irmãos, tem um pensador chamado John Gardner, falou sobre política, não é? E que pode ser aplicado à vida como um todo e também à vida espiritual. Ele falou assim: a grande verdade é que somos confrontados continuamente com grandes possibilidades, disfarçadas brilhantemente de problemas insolúveis. Moisés viu o Mar Vermelho como uma grande oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Neemias viu a reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo como oportunidade de resgatar o culto a Deus e a unidade nacional. Assim acontece com aqueles que creem nas promessas de Deus. A incredulidade é algo sério, pois questiona o caráter de Deus e se rebela contra a sua vontade. A W. Tozer, que foi um pregador do século XX, disse assim: a fé chega primeiro ao ouvido que escuta, não à mente que cogita, né? A falta dos espias é característica de homens sem fé e visão espiritual. Eles identificaram Canaã como a terra que nos enviaste a espiar, a terra pela qual passamos ao meio, mas não como a terra que o Senhor nosso Deus está nos dando. Sem fé e visão espiritual, anulamos a palavra de Deus. Os 10 espias disseram assim: esta terra que traga os seus moradores. Deus havia dito que era uma terra boa e ampla, terra que manava leite e mel. Sem fé e visão espiritual, irmãos, nós avaliaremos sempre pelas aparências, e isso se torna um grande limitador. Quando não cremos naquilo que Deus nos diz em sua palavra, fazemos de Deus um mentiroso. Irmãos, a marca de homens sem fé é a questão de sempre limitar as suas atitudes pelo que eles veem, pelo que eles ouvem. O homem e a mulher de fé, eles andam por aquilo que Deus disse. E a palavra de Deus disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. As circunstâncias,
elas devem nos levar a crer que Deus operará um grande milagre, não que será impossível de nós mudarmos de condição. Irmãos, eu queria falar sobre o quinto ponto hoje. A incredulidade deprecia a provisão de Deus e falar o mal da terra. Lá no Salmo 106, verso 24, nos diz: também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Canaã era a provisão de Deus para toda a nação, mas eles não viram nela beleza para desejá-la. Quando nos falta a fé, nós desprezamos aquilo que o Senhor providenciou para nós. Preferimos lembrar do velho estilo de vida que tínhamos do que encontrarmos beleza para apreciarmos o novo de Deus. Em Cristo, o homem tem a provisão de Deus para a sua salvação. Em Cristo, o perdão de pecados já foi conquistado. Em Cristo, nós temos a esperança em relação à eternidade com Deus. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas o homem sem fé, ele prefere seguir os seus instintos e trilhar o caminho do medo, insegurança e desalento. Essa pandemia do coronavírus estampa essa realidade gritante. Essa pandemia não é a de um vírus, mas é a pandemia do medo e da insegurança. As pessoas estão preferindo se agarrar às suas limitações, aos seus medos, se trancam dentro de casa, não conseguem mais ter uma vida social razoável, porque entendem que essa pandemia, que é uma variável de gripe, vai exterminar com a raça humana. Irmãos, essa pandemia não é nenhuma peste negra que dizimou 1/3 da Europa no século XIV, não é? Que matava de 3 a 5 dias. Irmãos, nós sairemos dessa pandemia mais fortes, sairemos dessa crise mais fortes, se nós tivermos os olhos colocados em Deus, na sua palavra, e tivermos fé e visão de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada nesse mundo acontece sem que Deus o tenha permitido. Deus é soberano, Ele conduz cada evento do planeta de tal forma que redunde na glória do nome dEle e no bem-estar dos seus filhos. Eu queria encorajar você nessa noite, não é? A não ser uma pessoa incrédula, a não duvidar da palavra de Deus, mas a crer que Deus prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas. A promessa de Deus é a vitória. Se você ler o livro de Apocalipse, lá no seu último capítulo, você vai encontrar ali que a igreja é a igreja vitoriosa. E eu quero lhe dizer uma coisa: aquele que já garantiu a vitória, o sucesso no final, não vai deixar faltar os meios para que nós possamos chegar lá. Fique firme na palavra de Deus, ore um pouco mais, confie naquilo que Deus diz e não naquilo que você vê. Deus já está com a bênção pronta para cada um de nós, basta que nós possamos crer e aceitar. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma ótima semana cheia da sua graça, cheia de vida e de esperança, e que você possa acordar amanhã, segunda-feira, cheio de esperança, para que você possa viver o melhor que Deus tem para você. Deus te abençoe e logo, logo estaremos juntos novamente, cultuando a Deus em comunidade. Eu lhe desejo muita paz, equilíbrio nessa hora e que a sua mente tenha a alegria de confiar em Deus. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Um forte abraço.